Por que PCs são tão caros no Brasil? Olha, eu tenho o primeiro dos culpados aqui. O amor venceu. Eu sou a maior pagadora de impostos do mundo. Esse é o primeiro culpado. R$ 7.980. Esse foi o preço que o PlayStation 3, lançado em 2006, chegou pela primeira vez no Brasil. O preço do console na época comprava um carro, e hoje seria equivalente a mais de R$20 mil. Tecnologia é algo que a gente tá acostumado com ser caro aqui, mas por mais que eu volte... Cara, algum de vocês conheceu algum que comprou o PS3 no lançamento no Brasil? Só pra saber. Sim, não. Cara, tinha que ser muito cabaço pra comprar essa a R$7 mil. E tente vasculhar o passado, a história é sempre a mesma. Computador mais caro do mundo, videogame mais caro do mundo, celular... Bicho, eu fui fazer uma cotação esses dias aqui pra montar o estúdio, tá ligado? Vendo o que seria melhor, se eu montar um desktop, ou a desktop pro pessoal editar, ou comprar notebooks. Aí, eu fui dar uma olhada na Apple, tá ligado? Porque os notebooks da Apple são muito bons para editar. Cara, o pior e mais barato tá R$8 mil. Eu falei... O amor venceu. Eu sou a maior pagadora de impostos do mundo. Eu amo pagar imposto. Eu amo ser taxada. Eu vou bater o recorde mundial em pagar imposto. Só que, tá R$8 mil. Aí quando você considera placas de vídeo, uma plaquinha, uma 4070, tá R$4 mil. É a metade do valor. Aí o processador é 2. No fim do dia, eu vou gastar um desktop e fica mais barato comprar um monte de MacBook. Mais caro do mundo. Mas por que afinal que os eletrônicos são tão caros no Brasil? Caros e ruins. Porque os celulares que são vendidos nos comércios daqui, eles são piores do que os lá fora. Exceto o Apple, porque a Apple é igual no mundo inteiro. Mas os celulares Android, eles são piores. O hardware deles é pior aqui no Brasil do que lá fora. É uma escrotidão. E é mais caro aqui também. É mais caro. Cara, o iPhone... brasileiro é mais caro que o iPhone gringo. Conversão direta, cara. Não, tipo... Esse país aqui é... Esse país é maravilhoso. E afinal de contas, será que sempre foi assim? E viva o Brasil, porra. Viva o Brasil. A gente já sabe que a razão principal disso são os impostos, dentre os quais o mais relevante é o imposto de importação. Mas eu queria entender desde quando que as coisas são assim e se o brasileiro já teve, em algum momento da história, um acesso melhor à tecnologia de fora. Para responder essa pergunta, vamos voltar. Já, década de 90. Muito obrigado, presidente Fernando Collor de Mello. A sua memória foi vilipendiada por décadas, mas nós aqui somos todos seu fã. Para uma época em que um dos produtos que a gente mais usa hoje em dia recém estava se popularizando. No final da década de 70 nos Estados Unidos, lançamentos como o Apple II, o TRS-80 e o IBM PC em 81 marcavam o início da era de acessibilidade dos computadores. Ao longo dos próximos anos, o computador se tornaria barato e acessível o suficiente para ser utilizado em quase todo lugar. Cara, o Brasil não ter acesso a esse tipo de tecnologia é algo que nos destrói de uma forma que é incomensurável. O Brasil é um país que nunca vai produzir um Bill Gates. Posso mandar a real? O Brasil é um país que nunca vai produzir um Bill Gates. O Brasil é um país que nunca vai produzir um Zuckerberg. O Brasil é um país que nunca vai produzir um Elon Musk. Não é à toa que o Elon Musk não está na África do Sul, ele está na América. O Brasil é um país que nunca vai produzir um grande empreendedor. Nunca vai. Não vai produzir um Jobs. Nunca. Por quê? Porque nós não temos acesso barato a esse tipo de tecnologia. Na maior parte das vezes, o empreendimento ele dá certo pelo timing que ele surge. Eu já falei essa semana disso. A Microsoft surgiu num período em que havia... a história do Bill Gates é a seguinte. O primeiro computador que ele utiliza foi na biblioteca da escola dele. Na década de 70. Você consegue imaginar uma escola brasileira tendo um computador na década de 70? Esquece, irmão. O Brasil faz de tudo para dificultar o nosso acesso à tecnologia. Em vez de, sei lá, sair uma legislação em que, olha, vamos acabar com o imposto de placas de vídeo, de computadores, acabar com o imposto de tudo isso para as pessoas comprarem, porque a gente não produz as...
Não tem isso. Não tem isso. Vamos sobretaxar essa... Quer comprar plaquinha de vídeo barato pra trabalhar aqui no Brasil? Não vai. Acabou, irmão. Acabou. It's over. Esse país aqui nunca vai gerar um grande gênio. Esse país aqui é de corporativista, de quem faz lobby em Brasília, de quem faz conchavo com político. É país de agro, é país de produção de commodity e de serviço de baixa qualidade e de serviço de baixa remuneração, é de telemarketing. É terra de telemarketing, é terra de tigrinho. É esse o teu país. E nunca vai mudar, nunca vai mudar. Aí vai aparecer um nacionalista... Nós temos que produzir internamente. Tá, o Brasil tem capacidade para produzir microchip? Não tem. Nossa indústria é ridícula, a gente tem mão de obra para isso. E quando surge alguém capacitado, as nossas melhores mentes vão embora daqui na primeira oportunidade. Ou nem precisa ir embora, trabalha aqui para gringo. It's over, it's over, 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 over. Aí eles vão puxar os grandes exemplos da companhia estatal que produzia chip, tá ligado? Produzia processadores. Tá, legal, mas nem tudo precisa ser estatal, né? Tipo... Programas de financiamento de startup. Por exemplo, Portugal tem um gigantesco programa de financiamento de startup. O Brasil sequer pensa em fazer algo assim. O Brasil não tem saneamento básico. A gente não tem uma tecnologia inovadora chamada trem. Pelo amor de Deus, imagina. Chega pro pai e fala: Lula, seria uma ótima ideia a gente acabar com o imposto em eletrônicos e fazer um financiamento estatal de startup. O que? Qual que é? Pinguinha? Não sabe, ele tá bêbado, ele tá dodói. O Brasil sequer tem indústria de verdade. Eu me lembro de uma live sua falando sobre economia e você disse, por mais liberal que um país seja, em algumas medidas ele é protecionista. Os americanos têm a Apple, a Alemanha tem a Volkswagen e o Brasil tem a Odebrecht, né? Sim, verdade seja dita, a Lava Jato arregaçou nosso mercado de construção civil. Nosso incrível mercado de levantar parede e produzir cimento. Tipo, não é microchip, não é produzir carro. É rebocar parede. O ano que os primeiros PCs começaram a aparecer, o Brasil ainda era governado pela ditadura militar, sob o comando naquele momento de Ernesto Geisel. Um governo... O maior corno do regime militar. Que além de democraticamente fechado, era economicamente fechado. Os militares já tinham uma certa... Cara, o Geisel, Dilma e Lula não são muito diferentes nas suas políticas econômicas, não. Afinidade com políticas de substituição de importações que pregavam a necessidade... Ai, cara, maldita seja a substituição de importação e a CEPAL. A CEPAL é o grande câncer da América Latina. Muito economista fala, ai, a CEPAL não teve tanta influência assim, bababá. Não, eles tiveram, até demais. Deram muito espaço para... Um governo que além de... da substituição de importação. Cara, a gente tá nessa de substituição de importação desde o Vargas. Desde o Vargas a gente tá nessa de substituição de importação. Olha onde estamos até agora. Democraticamente fechado era economicamente fechado. Os militares já tinham uma certa afinidade com políticas de substituição de importações que pregavam a necessidade de barreiras comerciais para proteger o setor industrial nascente. Mas com o setor de informática, o governo adotou uma estratégia ainda mais agressiva, de autonomia tecnológica. As empresas nacionais de tecnologia não seriam só protegidas da competição externa através de tarifas. Na verdade, elas seriam totalmente isoladas de qualquer competição através de uma reserva de mercado. Você acha que num contexto desse, esse país agrário, primal, neolítico, você ia ter um Bill Gates surgindo? Esquece, pô, esquece, né? Esquece. Esse país aqui, a nossa grande indústria da construção civil tem que se proteger. Os Estados Unidos treinaram a Lava Jato para destruir a nossa indústria de levantar parede. E a incrível e poderosa Petrobras. Cara, a Petrobras não é relevante nem entre as outras petroleiras. De qualquer competição. Sério, a Petrobras é ridícula. É sério, é ridícula.
através de uma reserva de mercado. Só para que vocês entendam, não era simplesmente o caso de que o computador importado seria mais caro. Não, na verdade você não podia, era proibido de comprar qualquer PC ou mesmo uma peça de computador de fora, a não ser que você tivesse uma licença de importação. De repente, o imposto de 60% Licença de importação. Onde você consegue? Comprando burocrata. já não parece mais tão ruim, né? Cepal, se eu não me engano, fica em Santiago, no Chile. A importação de componentes eletrônicos foi totalmente proibida a partir de 1977, sendo as únicas Mais ou menos o período em que Apple e Microsoft, tipo, estavam nos seus primeiros passos, sabe? Se eu não me... Eu não lembro agora, em que ano que Steve Jobs abre a Apple. 1976 a Apple é fundada. Tipo... Microsoft. A Microsoft foi fundada em 75. Enquanto a gente via América do Norte... Ó, eu não tô falando que elas eram grandes. As maiores empresas, as duas das maiores empresas do mundo até hoje surgiram ao mesmo tempo que o Brasil se torna um país neolítico, tão fechado quanto a China comunista e a União Soviética. Maravilhoso. Estava em garagens. A gente não teria isso aqui no Brasil. Você não teria a Apple surgindo aqui no Brasil. Porque a Apple só surge no Brasil, nos Estados Unidos porque havia um contexto muito propício, que o Brasil nunca gerou. únicas exceções empresas nacionais de computadores que deveriam ser de propriedade majoritária de brasileiros e comprar a ampla maioria dos componentes de fabricação de fornecedores brasileiros. Em 1984, a Lei da Informática ampliou essas proteções para ainda mais... Cara, ó, a China tem um modelo pica de se industrializar. É o seguinte, eles abriram pequenos pequenos espaços de livre comércio na sua costa, traz o gringo, deixa o gringo se assentar, porém, entretanto, todavia, se eu não me engano, metade da operação tem que ser chinesa. Então, você tem que ter parcerias ali e a tecnologia fica. Aí eles basicamente roubaram tecnologia por 20 anos e hoje eles conseguem produzir tecnologia. Como o Brasil, assim como a China, não tem a menor capacidade de produzir tecnologia de forma autônoma, porque, bom, os melhores cérebros estão nos Estados Unidos da América e assim até hoje, os melhores chineses vão para os Estados Unidos, desculpa, a qualidade de vida lá é melhor, nós poderíamos ter... Cara, você tinha gente falando isso. Você tinha gente com essas ideias de, olha, vamos trazer as indústrias para cá e roubar a tecnologia. Que nem o Japão fez. O Japão fez isso. O Japão roubou a tecnologia dos americanos. Por que o Brasil não fez isso, cara? Ai, os americanos iriam nos... Grande governo de direita. Vamos ver, ele mandaram mensagem. Renato, você estava fazendo uma longa viagem hoje com o Millennial e comecei a explicar a ele a realidade inteira da Gen Z e todos os problemas geracionais e consegui convencer o Cabra a parar de odiar a Gen Z e passar a sentir pena. Tamo junto. Produtos como discos A gente tentou com a Foxconn e falou, porra, rígidos, videocassetes não conheço, essa história eu não conheço. e até mesmo softwares e sistemas operacionais dos computadores. O objetivo do governo é e até mesmo para ainda mais produtos, como discos rígidos, videocassetes e até mesmo softwares e sistemas operacionais. Genial, a gente não produz essa... Aí, olha a cabeça do burocrata. E o nacionalista vai defender isso daqui com paus e pedras. Porque é o máximo de tecnologia que o Brasil conseguiu desenvolver, paus e pedras. Vai lá. Olha, em vez de... Vamos trazer softwares de fora para tentar produzir os nossos, se baseando nessa tecnologia. Não. Proíbe tudo e vamos produzir aqui. Como? O quê? Por onde a gente vai? Tá ligado? É 84, não tem internet. Não tem conhecimento fácil, de fácil acesso. Mas é genial, pô. Uma salva de palmas aí. Dos computadores. O objetivo do governo era eliminar Tem que proteger a indústria fode geral. quase que completamente a dependência externa, tendo todas as etapas da cadeia de produção, transistores, chips, placas, periféricos, tudo até o PC montado sendo feitas no Brasil. Essa estratégia autárquica de querer produzir tudo aqui e eliminar o acesso à competição externa no mercado de computadores durou 15 anos. E bom,
15 anos que foram extremamente importantes. Cara, esses 15 anos perdidos jamais serão recuperados. O Brasil é essa merda que a gente vê hoje por esse tipo de decisão estúpida tomada por meia dúzia de burocrata canalha com as piores ideias que você pode imaginar. Que até hoje tem gente que defende. É isso, pô. É isso aí. Como é que era para você tentar ter um computador durante esse período? Difícil. Extremamente difícil. Nesse ambiente, várias empresas surgiram e algumas se destacaram no mercado nacional de computadores, como a Microdigital, Prologica, Itautec, CID, Gradiente, Scopus e Elebra. Dessas todas, só a Gradiente sobreviveu até hoje, mas representa uma fração tão mínima do mercado de eletrônicos que se você tiver menos de 20 anos, eu nem te culpo por não conhecê-la. Com a reserva de mercado ativa, as empresas adotaram uma estratégia de produzir... Cara, a ideia protecionista é tão simples, tipo, você protege a sua indústria nacional, abre o mercado, deixa os negócios entrarem aqui, financia a sua indústria, deixa ela chegar ao nível da competição externa, fecha a porra fecha aí, levanta barreiras protecionistas, porque a sua indústria agora já é capaz de competir com lá fora, e ela agora vai começar a exportar produtos e tecnologia. É o beabá simples. Não, vamos fechar, deixa os caras se desenvolver aqui sozinhos. E através de engenharia reversa, clones de modelos de computadores. No fim do dia, irmão, só resta uma coisa. Eu vou ter um vídeo aqui que é basicamente o sentimento geral da nação. Aqui, ó. Celebrar como se amanhã... Acabou a indústria nacional, acabou! É os guri, só isso que eu queria! Celebrar. É isso, é só isso que eu queria. É só isso que eu queria. Só isso. É pedir demais? É pedir demais? Computadores bem estabelecidos lá fora e marcas populares. O TK-80 de modelos adotaram uma estratégia de produzir, através de engenharia reversa, clones de modelos de computadores bem estabelecidos lá fora e marcas populares. O TK-80 da Microdigital era um clone do ZX-80 da Sinclair, o Expert da Gradiente era baseado no padrão MSX, a linha Scopus constituía de clones do extremamente popular IBM PC e haviam vários clones da Apple, como a linha TK, também da Microdigital. Alguns clones nem disfarçavam a cara de pau, como é o caso desse ELPA 2, que pegava o conceito de engenharia reversa e elevava ao quadrado. E morria na engenharia reversa, que nada era produzido. Tipo, não havia o salto que a China teve. Aplicando ele até mesmo. Não, aqui que surge o Polystation, daqui que surgem os clones de Nintendinho, de Mega Drive. A reserva de mercado teve sucesso em criar uma indústria nacional de computadores, pelo menos inicialmente. Porém, a ideia não era ficar fabricando clones de tecnologia de fora para sempre, até porque, inclusive, eles eram mais caros do que os próprios modelos originais. Seria, ó, velho, era tão mais fácil se tivesse... Olha, indústria federal, produza clones, beleza, mas deixa entrar o produto internacional... E o Estado vai lá e financia a sua operação até ela ser competitiva. Aí depois sobe as barreiras protecionistas. Mas nessa, o público brasileiro vai ter acesso a esse tipo de tecnologia. Olha que legal. Hã? A ideia era de que as fabricantes, por ter acesso exclusivo ao mercado brasileiro, conseguissem consolidar ganhos de escala e eventualmente se tornassem desenvolvedoras da própria tecnologia e competitivas o suficiente para exportar. Mas se eu tô fazendo esse vídeo aqui, é óbvio que isso não aconteceu. Os modelos nacionais começaram mais caros e menos eficientes do que os seus clones diretos no mercado externo, o que até aí é natural, afinal a indústria era nascente em 1977. Porém, 13 anos depois, mesmo com as indústrias crescendo enormemente, os computadores nacionais ainda eram, em média, de 1,7 a 2 vezes mais caros do que as suas contrapartes importadas. A defasagem era tão grande que quando um modelo novo era lançado aqui, ele era equivalente em preço e desempenho a um PC lançado no mercado americano 5 anos antes. 5 anos no mercado de tecnologia. E esse gap entre preço e performance dos nacionais versus importados
não se reduziu durante os anos da reserva. Na verdade, em 1989, ele tinha se tornado ainda maior. Ou seja, a indústria nacional, ao invés de estar alcançando a estrangeira, se tornou ainda mais cara e ineficiente com o passar da política. Cara, ineficiente, você não tinha, o público geral não tinha a menor possibilidade de ter acesso a esse conteúdo, esse tipo de tecnologia para ajudar. Não pode entrar o produto gringo aqui porque vai destruir essa indústria ineficiente. Oh, meu Deus. Por que vocês acham que a indústria... Cara, eu vou entrar em detalhes no vídeo da geração Z sobre desindustrialização, mas, via de regra, foi isso que aconteceu. Essa indústria ineficiente brasileira, ela perdurou até onde o Collor manteve as barreiras protecionistas. Assim que ele derrubou, a indústria desapareceu. Quando bateu de frente com o que tinha lá fora, aniquilou esse lixo. Aí a Gurgel acabou. Pessoal, vou ter que interromper. A Gurgel ela viveu de subsídio. Ela passou a vida toda ganhando subsídio. Ela nunca teve lucro, ela nunca conseguiu caminhar com as próprias pernas. Vamos de volta pro vídeo. O nacionalista odeia a verdade. Tá, eu quero que você imagine que se você acha ruim hoje em dia pagar 2 vezes mais num iPhone do que você pagaria lá fora nos Estados Unidos ou no Paraguai, tenta pensar numa realidade em que o grande lançamento do ano fosse um Elpa XR, pela bagatela de R$7.000. Esse era o Brasil dos anos 80 durante a reserva de mercado. Não é à toa que esse período leva o nome carinhoso de década perdida. E é assombroso ver que mesmo voltando mais de 30 anos atrás, os sentimentos dos consumidores e principalmente dos entusiastas de tecnologia a respeito dessas políticas Perdemos a Varig, malditos liberais. são os mesmos. Se hoje muitos de vocês estão revoltados com o valor absurdo que tem que pagar mais num processador ou numa Nova Zelândia é top, eu adoraria morar lá. placa de vídeo que nem são produzidos aqui, na década de 80 nós tínhamos todo um grupo de profissionais e entusiastas sendo cortados do mercado externo de tecnologia e obrigados a trabalhar com tecnologia 5 anos atrasada. E eu quero ler um trecho da revista de informática Microsistemas em 1990, só para mostrar para vocês como a nossa indignação coletiva realmente é atemporal. Chegamos ao final do ano e as perspectivas para a área de informática não são nada promissoras. Nossos computadores, entenda-se, micros fabricados no Brasil, continuam sendo carroças que custam como se fossem Mercedes do ano. Só para citar 2 exemplos, não há nada mais patético do que um usuário de MSX pagar entre 25 e 30 mil cruzeiros por um drive 5/4 que, na fonte, custa $65. Ou um usuário de PC comprar um XT nacional por algo em torno de 300 mil cruzeiros, ao passo em que uma placa XT, via Miami, custa menos de $100. Cara, parece que fui eu que escrevi isso aqui. Se não houver uma discussão séria e principalmente produtiva acerca dos problemas que vivenciamos hoje nessa área, muito em breve não teremos mais o que discutir, pois terá desaparecido o mercado legalmente constituído. E esse querido Renato De Giovanni aqui estava certo. A produtividade das indústrias nacionais de computadores era tão ruim e os preços praticados tão fora da realidade, mesmo após 15 anos de proteção, que quando o Collor prometeu acabar com a reserva de mercado em 1990, mesmo antes de ele ser eleito, as indústrias nacionais começaram a cortar drasticamente os preços e fecharam linhas de produção ineficientes antecipadas. E tem gente que defende a ditadura militar pelas suas políticas protecionistas e desenvolvimentistas, cara. Sabiam que eram ineficientes. Eles sabiam que estavam cobrando um valor absurdo, muito fora da realidade. E mesmo assim faziam, pegavam o subsídio do contribuinte. O Collor, ele vai queimar no fogo do inferno. O Collor nunca vai ser tratado como um herói. Mas a derrubada das barreiras protecionistas, cara, foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. Acabou. Eu passo pano pra toda a merda do governo dele, mas só de ter destruído essa indústria merda brasileira, eu já fico feliz, cara. Eu já fico assim, ó. Obrigado, Collor. Eu em 90, quando o Collor acabou com a indústria nacional. Porra, é os guri.
antecipando a chegada de concorrência externa. Após a queda oficial da reserva Faz do você. mercado, foi mantido um imposto de importação de 50%, e ainda assim era mais barato importar os componentes de Hong Kong e Taiwan do que fabricar eles aqui. 15 anos. Você tem noção do que são 15 anos protegidos de competição externa? 15 anos. É quase uma geração. Quase uma geração inteira foi dada para esses vagabundos chegarem ao nível da concorrência internacional. 15 anos. 15 anos. Há uma razão pela qual não houve um desenvolvimento aceitável da inflação. Porque nenhum empresário faz investimento de longo prazo em um país em que a inflação está sem controle algum, que foi o caso do Brasil entre as décadas de 70 e 80 e o começo de 90. Ninguém faz investimento de longo prazo sem sabendo que daqui a 2 anos o dinheiro dele vai perder todo o valor. Obrigado, Milico. A política, cara, puta que pariu, foi o... Eu não posso me aprofundar nesses temas em nenhum dos meus vídeos, porque senão um vídeo inteiro vai ser uma grande destruição das políticas econômicas do período militar. Aí, mano, 5, 6 horas xingando e destruindo, porque não dá. Eu não posso me aprofundar nunca, em nenhum vídeo meu, porque, cara, vai ser insuportável de ouvir. Assim, não é surpresa que a maioria das Eu fico imaginando a rapaziada tentando que editar um vídeo chatíssimo sobre política econômica do período militar. Eu não vou fazer, não vai fazer porque primeiro não dá dinheiro, não vai dar view, segundo é chato. Então, quebrou ou vendeu as suas operações. Barato importar os componentes de Hong Kong e Taiwan do que fabricar eles aqui. Assim, não é surpresa que a maioria das fabricantes quebrou ou vendeu as suas operações com o fim da reserva de mercado. A Itautec, de propriedade do Itaú, sobreviveu até 2014 e a Gradiente é a única sobrevivente direta, apesar de ser praticamente uma firma zumbi hoje. A reserva de mercado tinha como objetivo conduzir o país à autonomia tecnológica, aumentar a produtividade da indústria e aumentar o bem-estar social. E ela promover o desenvolvimento social, cultural, político, tecnológico e econômico da sociedade brasileira, impedindo-a de ter acesso à tecnologia. É isso aí. Como que você vai gerar um Bill Gates, um Steve Jobs, um Elon Musk em um cenário em que você não pode comprar um computador que o americano de classe média tinha acesso? Cara, é literalmente, Brasil, empresário brasileiro, eu, Estado, vou quebrar as suas 2 pernas e agora você vai correr uma maratona com esse nigeriano. Vai lá, boa sorte. Ela falhou miseravelmente em todos esses 3 fatores. O estudo que eu usei ao longo desse vídeo do professor Eduardo Lúzio estima que o custo de oportunidade da reserva, só entre 84 e 88, foi de 716 milhões de dólares. Isso é dinheiro que podia ter ficado no bolso dos consumidores pelo acesso a produtos mais baratos no comércio internacional, mas foi direcionado para subsidiar a indústria de computadores, que acabou quebrando e não trazendo nenhum ganho de produtividade relevante. Cara, praticamente toda a indústria nacional quebrou quando o Collor derrubou as barreiras protecionistas. Praticamente toda a indústria quebrou. Porque toda a indústria era igual à indústria de tecnologia brasileira. Ineficiente, dependente de subsídios e dependente de barreiras protecionistas. Porque assim que chegou produto bom e barato, de gringo, arrebentou todo mundo. Ou seja, dinheiro jogado no ralo. Não, a gente... Cara... O vídeo que eu reagi do Manual da Economia sobre a indústria automotiva, eu saí de... Não, cara, realmente, acaba com... O dia que a indústria automotiva brasileira acabar, mano... Nossa, imagina! Volkswagen vai deixar o Brasil! A Ford vai deixar... A Ford já foi, né? A Renault vai embora do Brasil! A Honda foi embora! É isso, vai ter carro importado agora. Nossa, que sonho poder importar uma Harley baratinha. Mentira, a Harley é cara até lá fora. A política... Mas vocês entenderam. Claramente, ao invés de ter estimulado o desenvolvimento tecnológico brasileiro, havia criado uma... Teremos... Cara, o dia que a indústria brasileira, a indústria automotiva quebrar e o brasileiro poder comprar carros importados muito mais baratos, teremos a qualidade de vida de um chileno médio.
Esse país. Esse país. Ó, se você não tem nada, se você não é herdeiro, se você não tem posses, trabalha igual um escravo, compra sua passagem e vai embora do Brasil. Esse é o único conselho que eu posso dar pra você. Casta de indústria Eu vou me churrascar. Eu tô igual o melhor do Brasil, mano. artificiais e acomodadas que só eram viáveis pelo seu monopólio sobre o mercado. Artificiais e acomodadas que só eram viáveis pelo seu... Pera aí. A política claramente, ao invés de ter estimulado o desenvolvimento tecnológico brasileiro, havia criado uma casta de indústrias artificiais e acomodadas que só eram viáveis pelo seu monopólio sobre o mercado interno. Ó, e essas empresas, todas elas adoravam, batiam palmas para essas medidas protecionistas. Elas faziam lobby, pagavam políticos, a corrupção comia solta na ditadura militar, comia solta, irmão. Não ache que o lobby era brutal. E é isso, tudo basicamente uma casta de burocratas e empresários brasileiros sentados em uma pilha de ouro que era produzida pelo brasileiro trabalhador comum, que financiava essa putaria. É isso. E, bom, Obrigado, Rafoski. Imagina a cara dos empresários brasileiros da época vendo que um fodendo computador da amiga destroçou a competitividade daqui. Pelo menos começamos a comprar produto bom. Valeu, Collor. Assim que o dia que a Itautec quebrou, o brasileiro tava assim, né? Não dá. É o Collor, mano. Faz o C, porra. Faz o C. Ah! qualquer semelhança com a nossa indústria automobilística hoje, as nossas fábricas montadoras são terrivelmente ineficientes. São uma multiplicidade de fábricas pequenas. Como eu sou da área agrícola, quando eu vejo agricultores chorando por ajuda governamental, eu só vejo isso. Gente que só quer saber mesmo de ficar mamando o governo pra depois ficar reclamando. O mais engraçado é que tu não vê sentido de crescimento mesmo na época do governo Bolsonaro. Todo mundo no agro tinha lucrado. Cara, todos os setores no Brasil, eles são ineficientes. O agro só é o agro. As pessoas só defendem o agro porque ele dá retorno. Porque todo o resto, a nossa indústria é uma bosta. Feitas para atender somente a demanda interna, não tem nenhuma competitividade para exportar. Não é meramente coincidência. Nisso a gente chega na situação que a gente vive hoje, onde a gente consegue comprar muita coisa de fora, mas ainda paga um preço absolutamente desproporcional por isso. E isso porque a reserva de mercado acabou oficialmente em 1992, mas nós ainda temos algumas heranças dela. Uma é o imposto de importação, que eu não vou cansar de bater nessa tecla, é absolutamente desproporcional comparado. Me corrijam se eu estiver errado. Mas, nos Estados Unidos, a isenção de imposto por compras nos Estados Unidos é $800. $800. $800. Mas aqui, nesse canil que nós vivemos, a gente não tem isenção de 50. É isso. Esse canil que a gente vive não tem nenhuma isenção. O americano compra $800 de lixo overseas. Aqui não. Esse canil que a gente vive, você não pode comprar nada acima de $50. E o imposto já tá aí pra comer teu rabo. Isso é a terra do Bora Bill. Com qualquer outro país onde as coisas funcionam. E tem gente que vai defender, tem que pagar imposto pro painho mesmo, é assim que funciona. Que não tem função arrecadatória, não serve para o governo ganhar dinheiro, já que ele corresponde por menos de 2% da receita total. Cara, o Cascabalil é intancável, o Cascabalil, cara. As coisas funcionem e que não tem função arrecadatória, não serve para o governo ganhar dinheiro, já que ele corresponde por menos de 2% da receita total do governo. A única função relevante do imposto de importação hoje é manter a indústria ineficiente protegida do consumidor. Então, resumindo aqui, para finalizar, você paga mais caro nos eletrônicos no Brasil de 3 formas: imposto, lobby e falta de produtividade. Quando o produto não é fabricado no Brasil, você paga o imposto cheio e ele se torna mais caro diretamente. Quando você dá a sorte de ele ser fabricado no Brasil, você vai pagar mais caro ainda assim,
porque as indústrias sabem que você não tem alternativa nenhuma a não ser comprar delas. E também porque a falta de competição torna elas menos eficientes, o que encarece os custos de produção. E toda vez que esse esquema completamente disfuncional vai ser revisto, as empresas que dependem dele entram em peso para fazer lobby no Congresso e evitar qualquer mudança. E a dura verdade é que, primeiro, isso não vai mudar tão cedo. A Zona Franca de Manaus ficou de fora da reforma tributária e vai receber benefícios até 2074. Por que a Zona Franca não é na BC Paulista? Por quê? Ah, tem que desenvolver o interior do Brasil. Que se f... interior do Brasil? Mas não, né? É a famosa indústria nascente centenária. Uma inovação brasileira nesse quesito. E segundo, que quem sustenta essa política de subsídio é os mais pobres e a classe média. O rico pega o seu avião e faz o seu mochilão de eletrônicos em Miami ou pega o carro e vai no Paraguai pagando metade do preço. Muito obrigado. Esse canil que nós vivemos, esse infernil